E é até um momento emocionante, né, falando da minha área, estar com vocês, que a gente fez CPUR naquele memorável ano de 1987. E a gente tem muitas memórias afetivas que permanecem até hoje aqui com todos nós. Eu estava pensando uma forma de conversar com vocês, uma forma que pudesse trazer algo novo, que provavelmente muitos de vocês não pensaram. Então, eu tomo cuidado aqui de nem ficar técnico demais, porque aqui não é um simpósio de especialistas, e também não cair num lugar comum. Então, eu pensei em algo que pudesse somar um entendimento novo para vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu vou lançar aqui uns estímulos para a gente poder pensar e, eventualmente, vocês me perguntarem depois. Então, a minha ideia aqui, mais do que uma palestra, é lançar estímulos de reflexão. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo, o que é que nós estamos passando. Se a gente começar pela ideia central de que nós estamos vivendo um trauma, qual é o conceito de trauma? Trauma, etimologicamente, significa ruptura. Houve uma ruptura. Quer dizer, havia algo que, a partir dessa ruptura, existe algo novo. Quando a gente sofre um trauma físico, a gente tem uma ruptura do tecido físico e mecanismos de cicatrização para regenerar o tecido roto. E por que eu estou começando aqui o bate-papo com a ideia do trauma, trazendo para vocês essa ideia da ruptura no trauma? Porque todos nós estamos vivendo uma ruptura. Nós estamos vivendo uma ruptura social, nós estamos vivendo uma ruptura econômica, nós estamos vivendo rupturas psíquicas no plano emocional. Todos nós estamos passando por uma situação de ruptura. E em toda situação traumática que existe a ruptura, é fundamental que a gente possa regenerar o tecido, cicatrizar o tecido roto. Seja o tecido social, seja o tecido econômico e, principalmente, e em primeiro lugar, o tecido da saúde, individual e coletiva. Então, a minha primeira fala aqui é lembrar vocês essa ideia do trauma, da ruptura nos vários níveis e da necessidade de medidas individuais e coletivas para nós cicatrizarmos essa ruptura e podermos regenerar o tecido que foi traumatizado, em todos os níveis. Se a gente parar para pensar também nos aspectos mais emocionais, mais psíquicos, olha que interessante a gente pensar. Quando existe uma ruptura, quando existe um trauma, predominantemente, nós ativamos mecanismos básicos de reação ao estresse. Mesmo que conscientemente a gente não perceba, todos nós estamos mais ativados com esses mecanismos profundos de reação ao estresse, que envolve uma série de sistemas dentro do organismo, produção de cortisol, produção de adrenalina. E por que eu estou dizendo isso? Porque o princípio fundamental da vida é a sobrevivência. Nós só estamos aqui conversando agora porque nós, a priori, estamos salvaguardados. Se houver uma ameaça, e se essa ameaça for iminente, seja uma ameaça fantasiosa, uma ameaça real, nós vamos acionar mecanismos de reação ao estresse. E por que eu estou lembrando desses mecanismos de reação ao estresse? Porque, veja, vamos acompanhar o raciocínio. Trauma, ruptura, medo, medo do novo, estresse. Medo da insegurança, medo do novo, medo de uma série de coisas. E uma vez que a gente aciona esses mecanismos de estresse, nós ficamos muito mais ávidos para ficarmos vigilantes.
nós ficamos muito mais ávidos por algum tipo de resposta que nos dê conforto. E aí está um perigo, a gente acaba acreditando em qualquer coisa que nos dizem. Nós ficamos mais ávidos para nos proteger, então é comum nessa situação de estresse a gente ficar mais reativo às pessoas, nossos impulsos agressivos ficam mais aflorados. Portanto, é mais comum haver tensionamentos. Tensionamentos nas famílias, tensionamentos nos grupos, tensionamentos gerais. Por quê? Porque estamos todos mais ativados nesses mecanismos prioritários de sobrevivência que estão ligados ao estresse. Então, uma vez que a gente sabe disso, que houve uma ruptura, houve um trauma, estamos todos mais estressados, é fundamental que a gente ative algum mecanismo para que a gente possa amortecer esse estado de reação ao estresse. E nesse momento, o principal mecanismo que a gente pode acionar é a nossa capacidade de reflexão. Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente aciona esses mecanismos que a gente chama de pré-frontais, que nós seres humanos, animais, temos mais desenvolvidos, quanto mais a gente ativar o nosso pré-frontal, maior a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, portanto, maior a inibição desses mecanismos de hiperresponsividade ao estresse. Portanto, pessoal, nesse momento, na medida do possível, que nós não percamos a capacidade de pensar e de refletir. Não só para a gente tomar ações bem orientadas, mas para a gente diminuir um pouco essa produção de ansiedade e estresse que a gente vive. Então, o primeiro passo é a gente compreender o que nós estamos falando, onde que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma situação traumática, de ruptura. Estamos vivendo uma situação que estamos todos vigilantes, estamos todos mais reativos, estamos todos mais impulsivos e agressivos. No plano da saúde mental, é muito importante a gente entender também as dimensões, né? Saúde mental e doença mental não são categorias isoladas como branco e preto. Nós temos gradações de cinza. Por exemplo, não é qualquer ansiedade que é um pânico, não é qualquer tristeza que é uma depressão, não é qualquer oscilação de humor que é uma bipolaridade. Nós temos graus. Todos nós temos algum grau de ansiedade, algum grau de tristeza, algum grau de medo, e não necessariamente isso se configura uma doença mental. A doença mental é quando esses sintomas são muito intensos, geram muito sofrimento para todos nós e principalmente causam sofrimento para quem está à nossa volta. Então, o primeiro cuidado que eu quero ter com vocês aqui é lembrar que este momento de ansiedade, de tristeza, de aflição, não necessariamente significa uma doença mental, mas significa um estado de sofrimento emocional. Nem todo sofrimento é uma doença. Então, dentro do plano psíquico, nesse momento que nós estamos vivendo de ruptura, de trauma, de incerteza, é comum que a gente tenha alguns sintomas típicos desse momento. O primeiro sintoma é o medo. Obviamente, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer conosco ou com os nossos entes queridos. Então, o medo é o primeiro sintoma típico desse momento. Se esse medo começa a ficar muito intenso, este medo pode virar até um pânico, eventualmente, em casos muito intensos. Mas nem todo estado de medo é um pânico. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo sintoma muito comum nesse momento é o sintoma de esvaziamento, é o sintoma de uma certa sensação de vazio, né? Estamos todos aqui meio fechados, numa sensação de repetição do cotidiano, numa sensação de monotonia relativa do cotidiano. Então, nós temos aqui uma certa sensação de vazio.
e de monotonia. Este vazio, esta monotonia, pode trazer alguns sintomas de linhagem depressiva, tristeza, uma certa apatia, um certo desânimo, que em graus leves e moderados são normais. A gente se preocupa quando eles ficam muito intensos. Na medida em que eles ficam intensos, pode virar uma depressão. Mas é fundamental entender que os dois sintomas principais que nós estamos vivendo são os sintomas relacionados ao medo, portanto, a ansiedade, e os sintomas ligados a vazio, a desesperança, a um certo estado de monotonia, que pode levar a sintomas de linhagem depressiva. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, como eu falei, não é uma aula para especialistas, eu quero estimular vocês a pensar o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação traumática, de ruptura, ruptura do tecido social, ruptura do tecido econômico, ruptura do tecido mental, e, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, principalmente naquilo que a gente vai fazer com as pessoas que estão à nossa volta, né? Um dado muito importante que eu queria colocar para vocês é a ideia de regulação afetiva, regulação emocional. Durante muitos anos, se acreditava que o centro regulador do corpo era o coração. De uns 20 anos para cá, vários estudos mostraram que é o cérebro que controla praticamente o nosso corpo inteiro, em tudo. Em tudo. E dentro do cérebro tem uma área, que é a área que gerencia todos os nossos mecanismos de proteção à saúde, que é a regulação emocional. Portanto, quanto mais a gente consegue se auto-perceber e regular as nossas emoções, melhor a gente consegue tomar as nossas ações. Portanto, nesse momento de ansiedade, de medo, de tristeza, de indefinição, de ruptura, quem melhor regula suas emoções é o que menos entra em conflitos com as pessoas. Todo conflito que surge nesse momento não é um conflito ideológico, não é um conflito de ideias. O conflito são as emoções que ficam por baixo das ideias. Ninguém briga com ninguém por causa da ideia. As pessoas discutem por causa do mau gerenciamento emocional por baixo de cada ideia e por baixo da contradição das ideias. Então, o meu papel aqui é lembrar vocês da importância, na medida do possível, de se acalmar, regular as emoções, contar até 10, tomar cuidado que estamos todos mais reativos, todos mais agressivos, todos mais vulneráveis, e com isso poder acalmar a situação para que todos, cada um na tua área, a gente consiga fazer aquilo que eu falei no final, no começo, que a gente consiga recicatrizar esse tecido que foi rompido. E não só recicatrizar com aprendizado de novos valores e novos ensinamentos. Então, o momento que a gente está vivendo de crise é uma enorme oportunidade. Não só da gente contribuir, como a gente está fazendo aqui, para essa recicatrização geral, mas para a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Então, eu lanço aqui essas ideias só como um disparador de estímulos e deixo vocês aí super à vontade para a gente conversar. Valeu? Ótimo. Rezende, parabéns pela tua apresentação. Olha, um grande prazer poder ter essa experiência contigo. Enfim, há muitos anos a gente não se fala, apesar dos encontros do CPOR, enfim. Mas eu queria poder perguntar algo a você. Eu já lancei uma vez, eu cheguei a comentar dentro do nosso grupo de WhatsApp, que eu tenho um irmão mais novo, que há 15 anos sofreu uma ruptura, teve um trauma psicológico, enfim, em função de questões profissionais, etc. Ele acabou deflagrando um quadro bipolar que
alguns anos atrás, evoluiu para um quadro esquizofrênico, esquizoafetivo. Ele fazia, até semanas atrás, hospital dia, 3 vezes por semana, no núcleo. Não sei se você conhece, é uma clínica ali na Indianópolis. Tem acompanhamento psicoterápico, enfim, as medicações de praxe. E esse isolamento, esse período de isolamento social, no qual ele não está indo mais à clínica, ao hospital, ele não está mais fazendo hospital dia, ele está em casa. Então tem sido um momento de atenção maior para nós, em função dos cuidados adicionais que ele requer e que a gente, numa condição de não doente, né, percebe o quão importante eles são. Ontem eu estive participando de uma live de um grupo de casais e nós fizemos um encontro de casais juntos, e aí é de praxe a cada mês, 2 meses, ter um bate-papo, enfim. Então foi primeiro bate-papo online, onde se falou muito sobre essa questão emocional, do controle psicológico, do afastamento, do convívio com familiares de forma ampliada, enfim. E se falou, obviamente, sobre a questão da fé. Então, a importância da fé, das pessoas poderem recorrer a alguns recursos de conhecimento que possam fazer com que a percepção delas a respeito desse momento seja diferente. Que a gente veja, se possível, como um momento de aprendizado, como um momento ou uma oportunidade de desenvolvimento, e não só olhar o aspecto negativo de tudo aquilo que a gente tem visto nas televisões, principalmente. Queria saber de ti o que você acha diante dessa circunstância nova. Como é que a psiquiatria tem buscado entender os benefícios de uma busca maior por espiritualização? Tá? Só fazendo um parênteses, meu irmão teve meu irmão infelizmente teve um episódio, inclusive, que ele tentou suicídio, tá? No Rio de Janeiro, foi salvo pelo SAMU, tá? Depois de algumas horas, a gente não sabe ao certo quantas horas, enfim, ficou em coma, UTI, enfim, todo um processo bastante desgastante para a família, né? Que teve que inclusive se deslocar. Ele tentou esse suicídio no Rio de Janeiro, tá? E aí eu tive que ir para lá alguns dias, enfim. Então a gente sabe o quanto a questão psicológica pode levar uma pessoa a atos impensados, principalmente aquele que já tem uma doença claramente já identificada. Né? Hoje eu vi na televisão também um caso de um empresário no Paraná, não sei se vocês viram, possivelmente por questões de estresse, ele agrediu um vigilante lá, um segurança no supermercado, enfim, foi preso, etc. Possivelmente é um empresário que está desesperado, não está vendendo, tem funcionários, tem que pagar salários, etc. Enfim. Então é uma situação complicada. E a fé, como a gente levantou ontem, acho que é um dos caminhos. Então, fechando, qual é a tua visão, qual tem sido a visão da psiquiatria para a questão da espiritualização em momentos como esse, Rezende? Olha, é uma questão muito importante essa que está sendo levantada. É que aqui não dá tempo de esmiuçar muitas coisas, mas se a gente parar para pensar, essa questão envolve um entendimento da seguinte ponto. Nós temos fundamentalmente 3 grandes mecanismos de funcionamento. O primeiro e mais básico, como eu falei, é a sobrevivência, né? Nossos mecanismos de luta e fuga para garantir a sobrevivência. O segundo mecanismo, que é um mecanismo intermediário, é o mecanismo das vivências, que é o plano lúdico, é o plano das brincadeiras, o plano da vida, o plano da cerveja, né? As chamadas vivências. E o terceiro plano é o plano que a gente chama da transcendência, né? Que é um plano que a gente não pode entrar muito no mérito específico em relação ao credo de cada um, então eu vou falar aqui à luz da ciência, à luz da saúde mental. E essa tua pergunta trouxe um elemento que a gente não usou essa palavra aqui hoje, mas talvez seja a palavra
mais importante desse momento que a gente está vivendo, que chama-se resiliência. Se nós estamos vivendo um trauma, se nós estamos passando por uma adversidade, é muito importante o desenvolvimento da resiliência. O termo resiliência originalmente vem da física, que é a capacidade que os materiais têm de, submetidos a uma pressão, eles se deformam e voltam para o estado original. Aplicados à ideia de resiliência em saúde mental, o que é resiliência? É a nossa capacidade de sermos expostos a uma adversidade e voltarmos ao estado original, quer dizer, essa capacidade elástica de nos deformarmos e voltarmos para o estado original. E na resiliência, que é um dos fatores mais importantes para essa crise que a gente está vivendo, são vários elementos que concorrem para a boa resiliência. Um desses vários elementos é a visão de futuro, a perspectiva de futuro, é o otimismo quanto ao futuro, o otimismo quanto ao novo que está surgindo. Porque todo trauma, há algo que deixou de existir, nossa capacidade de fazer o luto, parar de ficar reclamando do rato morto e começarmos a olhar o que tem de novo pela frente. E este novo, que é a nova realidade, um dos elementos da resiliência mais importantes é a crença na continuidade. A crença na nossa continuidade, a crença na continuidade das coisas. Ora, então veja que eu estou tomando cuidado de falar exatamente sobre isso. É a fé na continuidade. Essa fé pode ser direcionada para questões mais religiosas, cada um entra no credo de cada um, mas o tema da fé, independente do credo, é um ativo poderoso de resiliência e no enfrentamento de qualquer situação traumática. Então, sim, a saúde mental hoje vem estudando, né, questões ligadas à saúde mental e espiritualidade, e cada vez mais se percebe que as pessoas que têm alguma espiritualidade ou têm alguma fé, normalmente são pessoas mais protegidas e com menor fator de risco para o adoecimento. Então, sim, ela entra nesse quesito da resiliência. Espero ótimo. Muito bom saber disso, Rezende. Então, obrigado, Anderline. Nós temos de novo aqui a coordenadora, né, da Universidade de Washington. Ela está lá em Seattle. Acho que tem uma diferença de 4 horas, né, Cris? Cris, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu entrei de volta aqui. Tá joia. Cris, então, sempre agradecendo. Talvez tenham mudado algumas pessoas. Queria agradecer à Universidade de Washington. Queria agradecer a você também por ter aberto essa oportunidade da nossa conversa. Que bom que você pôde ficar também conosco, né? A Cris é médica veterinária, professora lá da Universidade de Washington, lá, no Washington State, né? Em Seattle. E a Cris, ela me pediu aqui um tempinho, ela tinha ido, ela falou, vou só abrir para vocês e vou relaxar aqui, mas ela não conseguiu relaxar. Assistiu a do Dr. Francis, agora está assistindo o Dr. Adriano Rezende. Cris, você passou aqui para mim, se queria fazer uma pergunta, fique à vontade. Obrigada. Novamente, obrigada por estar aqui. Fiquei mais feliz ainda quando eu vi as esposas chegando, as famílias, né? Falei, opa, agora eu fico. E como eu assim, essa foi uma oportunidade muito grande de estar com vocês. O motivo de estar sendo agora com a Universidade de Washington é a segurança do Zoom, né? Na Universidade de Washington é muito segura, nós podemos conversar aqui tranquilamente. Mas até quando o Biondo falou, eu vou lá fazer jardim, pode ficar tranquilos aí, vocês todos. Em primeiro lugar, eu respeito muito o militarismo no Brasil e no mundo inteiro, e é uma honra de estar aqui. Foi a primeira coisa que eu falei. Agora precisa imediatamente dos lieutenants. Precisa imediatamente, porque sem elas não vamos conseguir, né? Que a disciplina e o positivo de levar a gente para frente, né? Então, primeiro, agradeço a todos vocês que estão aí na frente, sempre na linha da frente, né? Mas por isso que eu não fui fazer jardim. E fiquei mais contente quando eu vi as famílias chegando. Falei, vou ficar agora. O que eu queria compartilhar, doutor Rezende, primeiro, me emocionei várias vezes, né? Primeiro, esse momento muito difícil, afetando muitas pessoas, como as famílias terão que estar mais fortes e, às vezes, muitas pessoas solitárias, sozinhas. Profissionalmente,
Dr. Francis, sei exatamente o que está falando, 26 horas num trabalho de 24 horas, está acabando muito com a gente. O que eu gostaria de compartilhar, eu sou médica veterinária, trabalho na medicina humana, né? É o tal que a gente chama One Health, One Welfare. Mas o fato de estar... nós trabalhamos também com a compassion fatigue, e 7% do suicídio são os médicos veterinários. E de 3% a 5% nos médicos e as enfermeiras. Então, isso em 2019, numa pesquisa que nós fizemos aqui. Então, nós trabalhamos também com os médicos veterinários e com os profissionais de saúde. Eu praticamente não durmo, talvez o Biondo já viu, né, Biondo? Nós estamos 24 horas trabalhando em pesquisa, e assim que saíram os animais, no zoológico e os gatos, né? Temos 2 gatos agora, um cachorro. Imediatamente veio na minha mente, os cachorros abandonados, os animais abandonados, as pessoas com medo dos animais. E o nível de suicídio, que é muito difícil nós, como veterinários, não só a eutanásia, mas incomoda, né? E imediatamente, o que nós vamos fazer com isso? Então, a importância de nós, como profissionais responsáveis, trabalhando interdisciplinar, os psiquiatras, né, estarem atentos para os outros profissionais. E isso que eu acho que é importante, né, da resiliência, da colaboração. Por exemplo, eu estar aqui nesse momento é uma resiliência, um apoio do outro lado do mundo. Ainda bem que em Seattle nós temos um índice muito baixo, né? Inclusive nós somos exemplo para muitos países, né? Mas foi justamente essa parcerias, um apoiando o outro, do outro lado do mundo. De repente o Biondo ligando para mim, você tem um manuscrito aí para nós aplicarmos para a bolsa? Toda a minha tristeza imediatamente está bem. Então, é esse momento de estarmos juntos nesta crise, né? Porque todo mundo, sejam as famílias, sejam os profissionais. Então, eu gostaria que vocês só comentassem, assim, para os profissionais, como nós podemos um apoiar ao outro, né, doutor Rezende? Cristina, agradeço muito a sua pergunta, porque essa pergunta ela acaba complementando a minha fala anterior. Eu trabalho com vários colegas de várias especialidades, eu dou aula na Universidade Federal, convivo com vários colegas de outras especialidades, e essa questão da cooperação está sendo muito falada há muito tempo. Na questão anterior, veja que a gente falou como um dos mecanismos mais potentes de resiliência, a fé na continuidade. Um outro mecanismo muito potente na resiliência é a qualidade dos vínculos afetivos, dos vínculos sociais, dos vínculos ao longo da vida. Então, se nós pensarmos na questão do suicídio, e se nós entendermos, sem entrar em minúcias agora, mas se a gente parar para pensar, o ponto central no suicídio é a desesperança de alívio de um sofrimento. O ponto central, o gatilho de uma tentativa de suicídio é a desesperança. Portanto, se nós conseguirmos minimizar os impactos da solidão, se nós conseguirmos aumentar a capacidade de vínculos entre as pessoas. Veja que no começo da minha fala eu falei da ruptura, do tecido roto. Vínculo é cicatrização, vínculo é junção. Então, um dos mecanismos mais potentes no combate ao suicídio é trabalhar a esperança do indivíduo que sofre e diminuir a solidão do indivíduo que sofre. Portanto, a qualidade dos vínculos é uma ferramenta poderosa para aumentar a resiliência de todas as pessoas. Rapidamente, no meu doutoramento, resumidamente, eu estudei muito a qualidade dos vínculos afetivos ao longo da vida e, resumidamente, a pesquisa mostrou que quanto melhor os vínculos ao longo da vida, maior a resiliência e menor o risco da pessoa adquirir doenças mentais na vida adulta.
Então, Isso. sem dúvida, né, o que nós estamos fazendo aqui, esse laço de amizade que a gente tem, ligados pelas nossas memórias, né, a iniciativa que vocês tiveram de juntar todos nós aqui, podemos conversar, podemos trocar ideias. Não estamos só trocando ideia aqui, nós estamos trocando afetos. Estamos diminuindo a solidão, estamos fazendo uma cooperação. Então, todos esses mecanismos cooperativos de vínculo aumentam muito a nossa resiliência. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Quanto maior a cooperação, quanto maior o senso de vinculação, maior a esperança que a gente tem na continuidade das coisas. Acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Por isso que eu estou aqui ainda. Obrigada a todos também. Então, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Eu tenho. Eu. Pode passar, Lu. Pode falar aí. Quem estiver falando, pode falar. Que eu Helfas. Quem vai, Helfas? Vai você. Conheço tem um amigo meu que ele é bipolar, né? Atualmente ele toma medicamentos, não sei se não é bipolar não, né? Kenny, sei lá o quê. Só ele sabe, não sei. Um dia o Biscola é palmeirense, outro ele é corintiano, a gente nunca sabe, né? Atualmente está controlada a situação, né? Tomando medicamento sempre, né? Mas evita até de estar nesse momento entrando em redes sociais, vendo notícias, está evitando todo e qualquer tipo de notícias referente a esse tipo de pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Eu acho que talvez seja uma coisa que várias pessoas com esse mesmo tipo de problema talvez esteja vivendo, e acho que melhor também evitar, né? O que você acha disso, Rezende? É melhor evitar mesmo ou acha que deve estar sempre por dentro do assunto? Eu penso que tudo é uma questão de grau. Aliás, vale a pena lembrar que todas as doenças, de maneira geral, na medicina como um todo, e na saúde mental também, se a gente pegar depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de pânico, fobias, toque, todas as doenças é uma múltipla interação entre gene e ambiente. Gene e ambiente se interagem mutuamente o tempo todo. E, diferentemente do que se achava há muitos anos, hoje a gente sabe que o ambiente ele modula, para o bem ou para o mal, os fatores epigenéticos. Quer dizer, o que é a epigenética? É a forma como os genes se expressam. Então, o ambiente, epigeneticamente, ele modula a expressão dos genes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o ambiente ele é muito, muito importante, seja para a saúde mental, seja para a doença mental. E aí, dentro da sua pergunta, a grande questão é o seguinte: todo tipo de estresse excessivo em cima de um indivíduo que já tem uma vulnerabilidade de base, já tem uma doença de base, portanto, ele já tem uma fragilidade prévia, todo estresse excessivo acaba funcionando como um gatilho para aumentar o sofrimento desse indivíduo. Então, não é recomendável situações muito estressantes. Por outro lado, a alienação, você praticamente privar o indivíduo de qualquer tipo de informação, a alienação também pode ser tóxica para o funcionamento psíquico. Então, respondendo a tua pergunta, eu penso que seria uma exposição gradual e modulada com a capacidade dele de poder absorver e metabolizar as informações. Então, nem ficar alienado, nem ficar exposto demais às informações. E não precisamos ir longe. Nós também. Quando a gente fica muito ligado nessas notícias, a gente começa a ficar perturbado. Por outro lado, se a gente fica isolado demais do mundo, a gente começa a se sentir esvaziado. Então, tudo é uma questão de modulação.
Certamente. Rezende, muito obrigado pelo esclarecimento. Grande réu. Acho que é válido. Essa pessoa está se ausentando um pouquinho, está sentindo um pouco perturbado com toda essa situação atual que nós vivemos atualmente. Biondo, eu queria fazer uma pergunta, se for possível, talvez não direto agora para o Rezende, mas muito mais para você e para a doutora Cristina, em relação, de novo, voltando lá na primeira pergunta, sobre estatística, né? A gente vê os Estados Unidos aí batendo na casa de milhões, né, de casos testados e tudo mais. E a gente sabe que Estados Unidos mesmo, quem conhece um pouco lá, sabe que as cidades são menores do que as do Brasil, né? A maioria das pessoas moram em casas, não moram em apartamentos. A cultura do transporte público é muito menor nas grandes cidades, e lá você tem milhões de carros, né? Então, descartada a hipótese já de clima, será que a gente não está falando muito mais de uma questão de número de testes que é feito lá e disponibilizado lá para poder levantar uma estatística desse tamanho? Quando a gente compara aqui, que, como disse o colega do SAMU aí, a dificuldade para se testar é enorme, até nos casos de quase que conhecida, né, e de real constatação da contaminação. Será que nós não estamos falando de um problema, uma estatística aí que a gente fica assistindo números e isso alimenta os telejornais hoje, dia, noite e madrugada, com gráficos, estatística, crescimento, justamente por uma questão, na verdade, não se está medindo o problema nas diferentes partes do mundo com a mesma régua? Então, eu acho que a conversa é mais... Eu vou passar para a Cris daqui a pouco, Fontes. Eu acho que a conversa está muito mais com essa parte de trauma que o Rezende estava colocando. E eu vejo assim, é claro que a gente fica nessas discussões, eu até me arrependo, eu acho que a gente fica nessa briga. Eu acho que o Rezende colocou muito bem, né? Não é uma briga de ter ou não ter razão, mas uma briga muito mais sentimental, né? Eu me envolvo muito porque minha família está em São Paulo. São Paulo hoje é o epicentro no Brasil. E eu fico muito preocupado, porque eu sempre acho que a gente tem que errar para mais. Mas, é claro, isso é uma visão, a gente pode falar elite, né? Nós somos uma elite que todos nós temos computador ou celular, podemos conversar um com o outro, podemos ficar em casa na maioria das vezes. Mas é claro que, por exemplo, me emocionou muito o Dr. Francis, que ele tem que sair para a rua. O que ele falou, eu vou usar as palavras dele, é que você tem toda a razão, tudo depende do número de pessoas testadas. Se todo mundo pudesse ser testado hoje, imaginar que a gente inventasse um sistema que fosse testado todo mundo, dos 7 bilhões de pessoas que estão hoje na Terra. Nós teríamos isso a cada dia, quantas pessoas se infectaram. Aí eu vejo também a briga, e concordo, dos quantos que se salvaram, né? Dos quantos, como o Santana falou, que tem só um leve desconforto, uma dor de cabeça, e outras pessoas que morreram. É uma grande discussão. Quanto menos exames você fizer, eu vou usar a palavra do Dr. Francis, porque eu concordo muito também. Se você só fizer das pessoas que estão em UTI, porque você não tem o número de testes, você vai ter, claro, uma mortalidade, que é dos 7% que foi colocada, muito mais alta, né? Uma discussão muito mais alta. Se você tiver os testes disseminados por toda uma população, você vai ter mais infectados, menos mortes, né? Você vai ter uma mortalidade menor, mas muito mais infectados, né? E muito mais convalescentes também. Então, assim, o que é difícil de entender é usar isso, Fontes, de maneira política. Ou seja, se eu tiver mais testes, eu vou ter menos a letalidade abaixa, porque eu faço também em pacientes como o Santana, né, assintomáticos, né, que foi ocasional que ele fez o teste, por conta de uma pessoa de contato que teve, e outras pessoas. E se eu fizer somente das pessoas que estão adentrando, como exatamente o que o Dr. Francis falou, se eu só fizer nas pessoas que estão indo para entubar, porque tem a pressão de oxigênio muito baixa, também vou ter mortalidade alta, né? A mortalidade vai chegar a 50% com mais que tem. Exato. Acima de 70 anos com comorbidades. Mas o que é importante para nós, eu vejo assim, é uma discussão política que não deveria, uma discussão econômica que deveria, mas em parte,
Mas a discussão de saúde que nós temos que ter é muito simples. Essa estatística hoje, e eu ouvi o Dr. Francis, assim, foi muito bom ouvir o que ele falou, porque falei, poxa, pelo menos eu não estou tão errado assim. Esses dados, né, a montanha-russa já saiu, nós já estamos subindo. Então, essa conversa política, nós estamos juntos, né? Que bom que nós fizemos o exército lá em 87, todos juntos, nascidos em 68. Essa conversa agora não cabe mais. O que nós temos que fazer hoje é nos cuidarmos, e os nossos indicadores, foi o que ele colocou agora, que, infelizmente, para a oposição ao governo federal e estadual, que são opositores entre si, nós não temos esses dados. É isso que eu vejo a coisa mais ridícula da face da Terra. Né? Quer dizer, como que nós não temos os dados que o Dr. Francis colocou agora? Quantas pessoas estão no Pacaembu, quantas pessoas estão no AMB, quantos leitos estão sobrando, quantos leitos estão faltando? Se a gente pode, então a gente não consegue ser primeiro mundo porque a gente não consegue definir. E primeiro mundo também não é os Estados Unidos, porque está passando o mesmo problema. Então, para mim, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que quanto mais testes nós fizermos em pessoas que não têm sinais clínicos, baixa a letalidade, aumenta o número de casos, aumenta talvez o número de pessoas que vão estar recuperadas, mas ao mesmo tempo aumenta o número de casos, então talvez assuste mais. A letalidade, se nós fizermos, também é difícil de descobrir, e a gente tem discutido isso, né? Mas morreu de diabetes, né? Morreu de pressão alta, morreu de ataque cardíaco. O que é essa morte? Né? Ninguém morre de HIV, ninguém morre de AIDS. Né? A AIDS mata o sarcoma de Kaposi, né? Toxoplasmose, tuberculose, que não matava, começou a morrer muito mais. Então, eu acho que os dados de internamento, eu acho que os dados de mortalidade históricos são os mais importantes. Eu acho que esse hospital que o Dr. Francis colocou lá do IMB é muito importante, porque se ele estiver baixo, pronto, nós estamos bem, achatamos e estamos indo devagar. Se ele estiver alto, nós estamos mal, temos que parar, temos que... E eu imagino, e estou também me delongando aqui, mas o isolamento, ele também tem que respeitar esse tipo de coisa. Né? Nós estamos todos tranquilos porque tem combustível nos postos de gasolina, tem pão na padaria, tem alimentos no supermercado, né? Tem atendimento médico. O que me preocupa muito, e achei que, de novo, a palestra do Francis e agora com o Rezende são muito importantes, é entender que a medicina é uma ciência. Né? Eu sou veterinário, eu entendo o médico. As pessoas falam, mas o médico não entende os animais. Eu nunca achei isso. Eu tenho um respeito pelo médico. O médico é uma dedicação. O médico, eu comparo eles a esses artistas malucos que se trancam plásticos e tocam instrumento, porque eles dedicaram a vida a isso, eles se dedicam, é uma vida suja, né? A gente pensa na medicina, essa questão do glamour, de ser parabenizado, mas não é. O que o Rezende colocou agora há pouco é atender a pessoa doente, a pessoa que não está bem e, de repente, ela tem condições financeiras, a pessoa que não tem condições financeiras e também não está bem, como é que ela vai se tratar, como é que vai comprar o remédio? Então, eu estou fechando aqui para passar para a Cris, mas eu acho que quando nós falamos em saúde única, saúde global única no mundo, que é a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde dos animais, é porque a gente tem que buscar essa saúde. Eu acho que é salutar essa discussão política, salutar a discussão econômica. É claro que, para mim, é muito cômodo falar em isolamento, quando, na verdade, eu tenho essas condições, pelo menos de alimentação, mas o que a gente tem que entender é que essa montanha-russa está no tec-tec, subindo a montanha agora, e o que nós temos que fazer é ajudar essas pessoas que não têm condições, diminuindo, né, essa demanda de assistência nos hospitais. Acho que a palestra do Rezende é excelente, na medida em que nós temos que cuidar da nossa cabeça, porque senão daqui a pouco, nós que somos irmãos, nós estamos se debatendo, brigando, né? Nós estamos achando o que sempre nos colocou juntos, nós estamos achando o que nos coloca como diferentes. Né? Isso está muito errado. Nós somos brasileiros, né? Novamente, sempre agradeço a Cris, espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades que a Universidade de Washington coloca para nós, esse tempo delongado de conversa segura. Vou passar para ela, porque a pergunta foi feita para ela também. Ela está vivendo a situação lá nos Estados Unidos. Seattle é uma grande cidade, na costa do Pacífico, longe de Nova York, longe lá do sul da costa do Pacífico, que é Los Angeles. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que se unir como o Brasil. Acho que está faltando
aquilo, eu sempre lembro do Danias fazendo o nosso discurso lá do Jubileu de Prata, e eu acho que a gente tem que recuperar isso, recuperar o orgulho de ser brasileiro, de ter essa nossa ligação de cultura, ligação de língua portuguesa, ligação de toda a nossa história geográfica, nossa história de irmandade, os valores, como a Cris colocou, do Exército. Então, parar de desmerecer o Exército, parar de desmerecer os nossos valores sociais. Eu sempre briguei com isso. O verde e amarelo são as nossas cores. As cores do Brasil não são de partido político, são nossas. Nós crescemos, nós nascemos em 68 e crescemos cantando o hino nacional uma vez por semana. Era obrigado a ter os valores da bandeira, a saber o hino nacional, hino da bandeira, o hino da independência. Então, acho que é um problema muito grande quando a gente perde esses valores e percebe que hoje tudo se resume a essa bipolaridade, essa dicotomia, essa discussão imbecil de o que nos difere. Nada nos difere, né? Tudo nos une. Eu acho que tudo nos traz junto, não é só a língua, não é somente ter feito o CPR naquele ano. Eu passo para a Cris, mas agradeço a todos que estão aí conosco, são 38 pessoas. Cris, por favor, faça as considerações. Só um detalhe para contextualizar, Biondo, a minha pergunta está exatamente em linha com o discurso do Rezende, porque, e na sequência, em ordem, em solução de continuidade, a resposta do Helvas, porque essa atitude do colega lá de virar as costas para o noticiário e para as informações, eu acho que é uma forma de se proteger, uma forma de tentar se evitar essa contaminação de informações, né, que eu acho que para nós podem ser ferramentas extremamente confortantes, né, para você poder tomar suas decisões, confortar sua família, para você poder tomar medidas preventivas ao se deslocar, ao visitar parentes, enfim, a fazer qualquer atividade social, por mais que a gente ainda viva sob restrições. Então, você viver dentro dessa incerteza do tamanho do problema, do tamanho da dimensão, o quão perto ele está de você, e que tamanho e que tamanho você é risco ou não é a tua família, isso que gera essa agonia, essa ansiedade que psicologicamente corrói as pessoas, trancadas em casa, com medo, né? Aí sem entrar na seara do empregos e não empregos, salários ou não salários, futuro, né, dos seus negócios, né? Não bastasse isso, ainda você tem que tentar combater uma coisa que você não sabe o tamanho e que você não sabe se você está sendo eficaz nas suas atividades, nas suas ações. Então, eu acho que é isso que cria todo esse mal-estar, todo esse desconforto. Você olha para as estatísticas, os gráficos muito pouco eles esclarecem, né, para o cidadão, né? Eu acho que tanto para o leigo quanto para o técnico, né? O técnico, no caso, aí, os profissionais de saúde. Então, esse conjunto de fatores, sobre essa ótica, que eu acho que isso acaba criando um descompasso, né, mental muito grande nas pessoas, né, aliado a tudo isso que a gente está vivendo em relação às restrições e às perdas, né? Então, eu acho que o sentido de colocar esse ponto, eu acho que ele é extremamente importante. Você saber o tamanho do seu inimigo. Estamos aqui falando na vida militar, nós estamos lutando contra um exército de 1 milhão lá do outro lado, ou é de 1.000? Percebe? Então e a gente está aqui no meio do caminho tentando, né? Mas eu vou passar para... se achar um lugar aqui de... Né? Eu vou passar, espera só um minuto, eu vou passar lá para a Cris. Tá bom? Outra coisa que, assim, nós não sabemos, porque esse exército ele varia dependendo de como nós o enfrentarmos. Cris, por favor, qual que é como que está nos Estados Unidos? Qual que é a percepção na TV? Nos coloque, eu acho que é importante a gente saber como é que está chegando aí, para também a gente se preocupar aqui. Obrigado, Cris. Eu vou falar a minha própria experiência, que a gente compartilha o que a gente sente, o que a gente passa, né? Para mim, esse coronavírus é uma onda.
Uma onda que começou lá na China, veio para a Espanha, Itália, foi acontecendo, chegou aqui nos Estados Unidos, chegou na área de Seattle primeiro, nós fomos o epicenter, agora está em Nova York e está no Brasil e no mundo inteiro. Então, uma onda que chega e não espera, vai todo mundo junto. Por isso que eu penso, justamente o que você falou, eu acho que o equilíbrio é importante também. Tem hora que eu preciso desligar a televisão, porque os números são muito altos, principalmente agora em Nova York. Quando iniciou esse coronavírus, né, eu estava conversando com um amigo nosso brasileiro, os brasileiros no exterior, né, como somos importantes. Um amigo médico veterinário da minha turma, que agora é um médico, e da Organização Mundial da Saúde. Isso era em janeiro. Em janeiro ele estava lá, ele estava na China, como um epidemiologista, coletando amostras, e ele desesperado, que é um clínico também médico, desesperado que as pessoas, os clientes na China, mais ou menos dia 10 de janeiro, ele estava em Wuhan, e assim, num momento muito difícil, e finalmente conversando, consegui dar uma esperança para ele, né? Não fica firme aí, que você está fazendo uma coisa muito boa para o mundo, né? Ele depois agora está em assim processo de, como é que a gente fala, recuperação, porque foi muito forte, né? O que eu estou falando é que da China para o mundo inteiro não tem fronteiras. Nós estamos completamente abertos um ao outro. Não interessa se é Estados Unidos, se é Brasil, se foi na China. Todos nós estamos passando por isso, né? Quando chegou aqui em Seattle, quer dizer, bem antes do tempo, não foi agora em março que chegou, já em janeiro já estavam as pessoas já ficando doentes, né? E em 50 estados dos Estados Unidos, cada um tem uma opinião diferente. Está difícil unir Estados Unidos, né? E porque cada um tem uma população diferente, cada um tem uma política diferente, mas a experiência que nós tivemos aqui em Seattle, nós temos somente 500 mortes. E assim, imediatamente que nós ficamos, as pessoas começaram, não tinha teste ainda pelo CDC. Foi a Universidade de Washington, que uma professora da influenza do nosso departamento, que começou a testar e a fazer os testes, voltando para o biombo, a importância dos testes, tanto do detectar o vírus diretamente como imunológico, que desrespeitou praticamente, nós não devemos desrespeitar, mas desrespeitou e não esperou o CDC e começou a fazer os testes. Então, imediatamente, o nosso governador fechou com o estado de Washington, né? E até a pessoa que está fazendo todos os cálculos são também da Faculdade de Medicina. Então, foi uma atitude imediata que deu para fechar. Nós moramos aqui num estado que tem, a maioria é a Amazon, é o Google, todo mundo dá para trabalhar em casa, no computador. Isso não acontece em outros estados, então é diferente. E em 3 meses, nós estamos já dentro de casa por 2 meses, né? Em 2 meses, nós agora já estão todos testados, tendo testes, diferente de Nova York. Nova York é uma população maior, a população mais carente também, de uma minoria, que não, como se dissesse, não tem teste suficiente, não tem aparelho suficiente. Então, nós tivemos que mandar o estado de Washington e o estado de Oregon, nós mandamos todos os nossos respiradores, porque nós não precisamos. Nós mandamos também até o militar, o respeito novamente a vocês. Os militares foram para lá, para justamente ajudar Nova York. Então, acho que isso é importante. Um apoiar o outro, mandar as tropas. Se tivesse os militares mandando no país aqui, manda as tropas na frente, porque tem a disciplina, tem a resiliência, tem a experiência para auxiliar os médicos, para auxiliar os veterinários. Esquece, não é que esquece. Nós, como médicos veterinários na medicina, também temos o que contribuir, também temos o que falar. Então, a minha experiência aqui, em termos de Seattle,
foi justamente o distanciamento, o isolamento. Nós mesmos, quem estava doente, ficou quietinho dentro de casa por 14 dias e não saiu para respeitar. O uso de máscaras, nós somos obrigados a usar máscara. Eu falo obrigada assim. Todo dia nós recebemos a carta da Universidade de Washington, só pode entrar lá se tiver com máscara, só pode entrar lá se... Todo dia a gente tem que responder, se está doente, não está. Então, depende de que estado, depende como foi, como iniciou. Depois que o vírus já está na população, talvez já não adianta mais. Então, não tem como. 50 estados dos Estados Unidos têm experiências diferentes. É isso que eu posso compartilhar. Assim como o que aconteceu na Itália, talvez seja diferente do Brasil, seja diferente dos Estados Unidos. Então, nós temos, por exemplo, o nosso médico está falando, o nosso governador agora, para abrir semana que vem, para todos nós voltarmos, né? Já estão falando para esperar, porque não estamos ainda. Isso é Seattle, que tem o menor nível de mortalidade, fatalidade. Se esperar mais uma semana, talvez seja menos. E nós já sabemos que em setembro e dezembro nós teremos outros picos. Então, como é que a gente vai ter essa resiliência, sabendo que vai acontecer tudo de novo? Então, essa a ansiedade, essa é lembrar, não, vamos ter esperança, vamos trabalhar na vacina, vamos nós pesquisadores fazer alguma coisa melhor. Espera, vou chamar o pessoal do Brasil, vamos conversar, vamos descobrir, vamos fazer as pesquisas. Então, essa é a minha experiência, o Biondo. 50 estados diferentes em um país, imagine o mundo inteiro passando pela mesma experiência, é uma onda forte. E até eu falava para o Brasil, como vocês estão aí andando pela rua? Mas nós temos que pensar, será que a pessoa, vem a parte, né? Será que aquela pessoa pode trabalhar num computador em casa? Não, não pode. Então, é muito complexo, é difícil, mas não é o momento de nos separarmos agora. O mundo não tem fronteiras. Nós estamos todos juntos passando pela mesma coisa. Não interessa se é Estados Unidos, eu sou brasileira, meu pai de 90 anos, eu fico falando, em São Paulo, eu fico falando para ele, pelo amor de Deus, fica dentro de casa. Quer dizer, eu não posso nem sair daqui para ir cuidar do meu pai. E se amanhã acontece alguma coisa? Então, isso é afetando todos nós. Acho que nós, seres humanos, nós no planeta, ao mesmo tempo, eu moro numa ilha aqui. Os animais estão todos de volta. Daqui a pouco vai passar animais aqui. Se aparece E aí? E o planeta que mudou também. E o meio ambiente. Pássaros, assim, eu nunca vi tanto na minha vida. Não tem um avião no céu. Mas passa assim de... Eu nunca vi. Né? Então, talvez seja isso. E a esperança. A esperança do pesquisador encontrar a vacina. A esperança de nós, médicos veterinários, vamos lá ver o que os animais, como podemos, né, assim, trabalhar a importância do médico veterinário na medicina também, na medicina, da saúde global. Novamente, eu parabenizo todos vocês, como vocês chamaram, até o Biondo falou, os irmãos. Até eu falei, eu vou lá fazer jardim. Não, eu estou aqui com os irmãos também, porque eu respeito, assim, por favor, coloquem essa disciplina na saúde global. Nós precisamos da sua irmandade, da sua... Obrigado a ver a família ali também. Nós, como famílias, damos apoio. Por favor, coloquem essa disciplina que vocês têm e nós precisamos no mundo inteiro. Obrigado, Cris. Eu vou voltar lá para o Adriano para ver se ele fecha conosco. E daí, se ele tiver mais um tempinho para outras perguntas, muito obrigado, Cris. E que horas são agora aí, Cris, em Seattle? 2h15 da tarde. Então, nós estamos 18h15 aqui, 4 horas de diferença. Vou passar então lá para o Adriano. Adriano, algum comentário pelo que ela comentou, o que você tem para complementar? Eu acho que ela foi bastante assertiva e precisa nos comentários, né? Essa somatória de esforços convergindo para o bem comum. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que nós estamos trabalhando sempre com algum nível de
desconhecido. Quer dizer, eu acho que um dos aspectos da resiliência desse momento é a gente reconhecer e aceitar que há coisas que nós não sabemos. E vamos ter que ir lidando com essas coisas que nós não sabemos passo a passo. Então, nós podemos fazer duas coisas. Ou a gente, em cima daquilo que a gente não sabe, a gente inventa respostas, ou, como os oportunistas fazem, criam fake news, ou a gente vai construindo métodos confiáveis de enfrentamento comum, juntando todos os esforços para superar essa situação traumática que a gente vem vivendo. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade e lembrar uma coisa que não foi dita aqui, mas eu acho que foi dita, mas de outra forma. Acho que o Biondo comentou isso. O valor supremo da ciência. A gente muitas vezes negligencia o valor da ciência num país. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, e nem precisaria ter uma crise dessa, é a gente acreditar no valor da ciência. A ciência não dá resposta para tudo, mas ela dá a melhor resposta que ela pode com as variáveis que ela dispõe naquele momento, naquele contexto. Eu acho que aqui ninguém vai subir num avião se disserem para vocês que o avião foi construído por feiticeiros que acham que o avião voa. A gente só sobe num avião porque a gente sabe que tem um embasamento científico para ele voar. Eu subo no avião, você sabe, hein? Mas acho que a grande questão aqui é a gente aproveitar esse momento não só para falar dos vínculos, não só para falar dos esforços comuns, não só para falar da regulação emocional, não só para falar da lucidez nesse momento, mas para a gente reforçar, acho que o valor da ciência como sociedade, como país, como tudo. Né? Queria lembrar isso. Biondo, eu queria fazer uma pergunta para o Adriano, se for possível, para o Rezende. Grande Rezende. E aí, tudo bem? Que estranho você me chamar de Adriano. Rezende. Rezendones. Grande Rezendones. Eu sei que assim, a gente está numa situação atípica, né? É uma coisa inédita, algo que não é muito. Acho que o mundo nunca vivenciou, pelo menos como a gente conhece, né? E acho que grande parte de nós, né, não está na linha de frente como você, Rezende e muitos outros colegas. O Pacini há pouco tempo falou sobre sua experiência traumática, né? Então, puxando esse gancho do trauma, eu estou vendo aí muita gente do meio médico, né, que está trabalhando na linha de frente. Eu imagino assim, o estresse que deve estar passando, porque é o tempo todo tentando salvar vidas. Como que a área médica está pensando, não vou falar do pós-pandemia, porque isso, como falou, é uma onda, pode vir novamente, mas a saúde mental dos médicos, né? Então, eu imagino que daqui a pouco vai começar a aparecer transtorno de estresse pós-traumático. Como que a classe médica já está pensando nisso, em ajudar o próprio pessoal que está na linha de frente para lidar com essa ação? Porque é um trauma, como você falou, é um trauma. Vu, essa pergunta é excelente que você está fazendo. A saúde mental dos profissionais de saúde é um dos temas mais comentados, não só atualmente, mas já vinha sendo comentado há muito tempo. Só para você ter uma ideia, pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, pós um imenso trauma, um psiquiatra, Michael Balint, um psiquiatra húngaro que trabalhava em Londres, ele fazia grupos terapêuticos com os profissionais de saúde, porque ele percebia que os profissionais que estão na linha de frente tinham um alto índice de morbidade, de adoecimento, né? Principalmente depressão, principalmente o uso de substâncias, né? Uso de drogas, etc. E tal. Então, a saúde mental dos profissionais é muito importante. Eu todas as quintas e sextas eu trabalho no Hospital São Paulo. Eu atendo no ambulatório, eu atendo o SUS. E a saúde mental, junto com a medicina laboratorial, junto com a clínica médica, tem sido muito demandada ultimamente. E a gente percebe quase que um estado de heroísmo dos colegas que estão lá na linha de frente,
né, em respeito à profissão, em respeito às vidas que eles estão atendendo, a gente vê é quase que uma situação militar, quer dizer, é a missão dada, a missão cumprida. Então, eles enfrentam a situação, eles sofrem com a situação. Nos bastidores, na hora do cafezinho, eles comentam a angústia que estão vivendo, a tristeza que estão vivendo, a certa solidão, porque muitos que trabalham nessas situações têm que se proteger para não contaminar a família quando volta para casa. Alguns até chegaram ao ponto de se recolherem em outros locais para não voltar para casa, para não correr o risco de contaminar a família. Eu conheço amigos meus que tomaram a decisão de se afastarem temporariamente da família para não levar o risco para a família enquanto eles não tiverem o diagnóstico de que eles não estão com a doença. Enfim, esse tema é um dos temas mais importantes, realmente, a saúde mental dos profissionais de saúde. E o transtorno de estresse pós-traumático é uma das questões mais comentadas ultimamente. Né? Se a gente contar a violência urbana, se a gente contar os desastres, se a gente contar todas as formas de trauma que a gente vive, a situação atual é um trauma epidemiológico, é um trauma globalizado. Não é um trauma setorizado, é um trauma do mundo inteiro. Então, a questão do estresse pós-traumático é uma questão muito importante. Muito comentada, não só no meio médico, mas na população como um todo. Né? Então, foi bem lembrado por você. Caião aí. Biondo, posso falar mais uma coisa? Biondo. Adiante, Cristina. Obrigada. Em apoio ao Dr. Rezende, falando da importância da ciência, por exemplo, nós aqui seguimos o Dr. Fauci, que é o nosso, né, o líder da saúde pública daqui. E praticamente ele está falando exatamente quando ele fala: espera mais um pouco, espera mais 2 semanas, porque já está justamente ouvindo a ciência. E isso é importante também, porque com os cálculos, com a especialização dos epidemiologistas, dos infectologistas, eles já estão prevendo. E essa é a importância de ouvir a ciência e os fatos. Parece que até acalma, parece que até nós podemos prever o que pode, ou prever num momento difícil, numa guerra, né? Como se pode prever? A preparação. E ele nos dá essa confiança, deixando do lado as políticas também. E uma coisa muito difícil para nós aqui, você comentou, nós não temos a saúde universal, né? Muito pelo contrário, nós pagamos muito caro. Eu estive que estar no hospital em setembro, são $30 mil de hospitalização por 5 dias. Com seguro, isso acaba com a gente, né? Como você vai pagar tudo isso? Então, a saúde aqui é muito cara, demais. E isso é uma das razões, porque, por exemplo, Nova York, nas populações mais carentes, nas minorias, que está acontecendo, porque não existe... o coronavírus é um momento de emergência. Nós não temos hospitais e médicos e especialistas e enfermeiros de emergência como precisa ser feito neste momento, né? Então, assim, são a população de minoria, é o nosso sistema de saúde que, infelizmente, diferente da Alemanha, por exemplo, que é a saúde pública para todos, nós aqui não temos, e assim, é muito complexo, mas não esquecer também da importância da medicina, da saúde e da ciência. Só isso que eu queria comentar, que nosso sistema de saúde aqui é uma das razões de Nova York ter o índice mais alto. Nós não temos o suficiente. Obrigado, Cristina. Biondo, você quer fazer algum comentário, passar mais alguma pergunta para a gente passar para o Rezende? Rezende, você está com mais tempo aí? Está tudo bem com o teu horário? Deixa eu abrir o... Não, ele está assim. Eu não tenho como estender mais de... Oi, Rezende, seu microfone está aberto já, pode falar. Então, eu acabei estendendo bastante aqui com vocês também, porque eu acho que está show de bola aqui esse nosso encontro, de altíssima relevância. Eu precisaria encerrar daqui 10 minutinhos. Então,
Tá legal. Estou aberto a essas perguntas, se possível, dentro desse tema. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, Caião. Mandou, Caio? Não, infelizmente, vou pedir desculpa para vocês. Meu aniversário hoje. Opa! A hora que foi começar o processo todo, o pessoal começou a ligar, eu não consegui entrar. O Bill não mandou mensagem, mas eu não consegui entrar. E a hora que eu entrei, veio o pessoal, uns amigos para cantar parabéns via vídeo, eu acabei saindo e acabei perdendo boa parte da conversa. Mas eu entrei a hora quando ele está fazendo uma pergunta e achei super otimamente respondido pelo Rezende, que Adriano eu não conheço. Boa, Caião. Eu tenho duas questões, né? Uma acho que seria com o Dr. Franz, deve ter falado já a respeito, que seria com relação a... Ele não está mais aqui, viu, Caio? Ele teve que trabalhar. Eu acho que vocês devem ter ouvido alguma coisa. Que é com relação à veracidade desses números que estão mostrando para a gente, né? Talvez as pessoas não tenham tomado toda essa precaução, porque os números, acho que se eles fossem verdadeiros, se a gente estivesse mostrando realmente o que está acontecendo, não sei se por falta de testes ou se por questão política, né? Talvez as pessoas tivessem, talvez, vamos falar assim, mais medo, né, do que está acontecendo. Então eu gostaria de saber se foi falado a respeito disso. E uma outra coisa que eu queria perguntar para o Rezende, diretamente, também deve ter sido falado, mas é com relação a essa questão, é real falar que hoje todo mundo está sofrendo um trauma psicológico, tá bom? E uma segunda questão na verdade, como é que você detecta isso? Porque, óbvio, todo mundo se fecha na casinha, a gente está aqui procurando se segurar de alguma maneira, né? Você tem que fazer algumas coisas, tem gente que tem que sair, como eu tenho que atender meus pais, assim como outros dos nossos companheiros, entendeu? Então, existe essa influência do ambiente externo, a realidade, o medo, o nosso ambiente aqui dentro de casa que você quer proteger de alguma maneira, né? Como é que eu detecto se eu estou com algum problema ou não? Caião, bacana te rever. Acho que eu te vi pela última vez lá no nosso jantar, né? Jantar, isso. Militar. Bom, a questão do trauma, é importante entender um conceito sobre o que é o trauma, né? Porque, a rigor, a mente humana é uma das coisas mais, a consciência é uma das coisas mais importantes da vida. Quer dizer, a partir da nossa mente é que a gente dá todo o entendimento, toda a significação do mundo de fora. Nesse momento, cada um está fazendo a sua interpretação do ambiente que está acontecendo aqui. Então, a mente humana é essa lente poderosa que nos dá todo o sistema de interpretações da realidade em si. Por que eu comecei falando assim? Porque a própria ideia do trauma, o trauma, ele não é só o que ocorre fora da gente. Existe o fator traumático real, no caso a pandemia, mas o trauma depende muito da significação que cada um dá ao evento externo. Quer dizer, o trauma não é só o fato da realidade. O trauma é a interpretação individual de cada um em relação ao fato da realidade. O quadro na parede não tem significação nenhuma. A única importância de um quadro no museu é a interpretação que os observadores dão a ele. E isso vale para tudo na vida. Então, a ideia de trauma passa muito pela interpretação individual. Agora, existe uma questão aí mais quantitativa, quer dizer, quando que a gente percebe que o evento traumático externo está tendo uma representação traumática interna e quando que isso começa a atrapalhar? Veja, todos nós estamos vivendo um trauma, como eu falei desde o início. Cada um de nós interpreta essa situação individualmente. Algum tipo de angústia, algum tipo de desconforto, ansiedade, medo, tristeza, insegurança, todos nós temos. Como eu falei, a divisão entre saúde mental e doença mental não é categorial, é dimensional. Quando a gente começa a perceber de que este medo, essa ansiedade, essa tristeza começam a gerar um sofrimento maior
mais significativo, mais pesado. E quando eu começo a ter dificuldades de fazer minhas coisas, quando eu tenho dificuldades de pensar, de organizar minhas tarefas do dia, de tomar providências, quando eu começo a perceber que eu estou tendo perdas funcionais, aí já entra num caráter mais patológico do trauma. Então, um jeito interessante de pensar a saúde mental, não sei se vocês já pararam para pensar isso, saúde mental é sinônimo de liberdade, de autonomia. Eu posso estar triste, eu posso estar ansioso, eu posso estar angustiado, mas eu mantenho a minha autonomia, eu mantenho a minha liberdade. Eu sofro, mas eu não me decomponho. A pessoa que começa a adoecer mentalmente, no caso do estresse pós-traumático, porque o estresse pós-traumático já é uma doença, a pessoa perde a sua autonomia. Ela começa a perder a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Então, é muito importante lembrar que saúde mental está muito ligado com as interpretações que a gente dá e a saúde mental está muito ligada com a liberdade que a gente tem e com a nossa autonomia no dia a dia. Se você começa a perder a autonomia, se você começa a perder a tua liberdade de sentir, de pensar e de agir, veja, sentimento, pensamento e ação. Isso já começa a virar uma doença mental. Rezende. O Freitas levantou o braço aqui, ele está há um tempo querendo fazer uma pergunta. Freitas, você poderia então fazer a sua pergunta, a última que o Rezende vai poder responder, né, Rezende? Eu posso responder essa e mais outra. Vamos lá, Freitas, por favor. Um prazer aí de estar acompanhando e conhecendo todos vocês. Eu moro aqui em São José do Rio Preto, né? Nós estamos aqui a 440 quilômetros aí de São Paulo, né? A gente tem uma situação particular aqui. Nosso sistema de saúde público está aguentando bem. O maior hospital que a gente tem aqui, que é o hospital de base, que atende não só Rio Preto como a região, ele está suportando bem. Os casos são pequenos, tá? Toda a estrutura, tanto na área de estrutura particular como o equipamento público, está suportando bem. E a cidade está saindo desse processo de isolamento horizontal para começar a voltar a ganhar a sua vida, né? Agora, o que a gente está percebendo é que esse trauma que as pessoas estão tendo, eu tenho alguns clientes tanto no ramo de joias como a falta de paciência das pessoas está muito complicado, né? Porque está todo mundo no limite, então acha que as suas demandas são prioritárias. Então, é importante estar ouvindo isso para disseminar essas informações junto às outras pessoas para poder acalmar um pouco todo mundo, né? Porque uma hora isso vai passar, né? E depende muito da nossa capacidade de interpretar todo esse cenário e manter a paz interior, né? Uma coisa fundamental dentro disso, Freitas, como eu falei aqui, eu queria muito deixar essa ideia para vocês. Toda experiência traumática, que não depende só do evento traumático real, mas depende da interpretação individual, ela aciona em nós mecanismos de sobrevivência, prioritariamente. Então, o que ocorre? Nós ficamos muito vigentes para os chamados mecanismos de luta ou fuga, fight or flight. Por isso que as pessoas ficam impacientes, reativas, impulsivas, agressivas. Por quê? Porque os mecanismos prioritários que são acionados em qualquer experiência traumática, prioritariamente são esses mecanismos de sobrevivência. Quer dizer, eu tenho que prioritariamente sobreviver para depois pensar no resto. Então, por isso que eu insisti muito nesse bate-papo com vocês, acho que eu falei de maneira bastante realçada, a importância da regulação emocional. As nossas dificuldades, elas não começam na forma de pensar. A forma de pensar é uma consequência da forma de sentir, de regular as emoções. Então, a nossa prioridade é ter, na medida do possível, um bom gerenciamento emocional para que nós possamos ter lucidez mental e, com isso, poder ter ações coordenadas. Se a gente perde a regulação emocional, muito comum nas situações traumáticas, a gente para de pensar e a gente só reage.
a gente só fica reagindo ao inimigo. Então, isso é uma coisa realmente muito importante de realçar, o valor da regulação emocional em toda situação traumática. Posso mandar uma, Rezende? Pode. A última pergunta para o Rezende, então, tá? Que ele precisa sair e depois, se quem quiser continuar, a gente segue por aqui. Por favor. Tá certo. Só para, seguindo no tópico da pergunta anterior, essa última que você respondeu, eu estou vivendo um pouco o estado tanto da negação quanto do que você falou do vazio interno. Estou evitando o excesso de informação, estou filtrando bastante o que vem, porque já não aguento mais ouvir falar sobre esses assuntos. Aí eu cheguei ao ponto de, essa semana, ficar meio que alienado, sem saber de números ou do que estava acontecendo por uns 3 ou 4 dias. Só ouvindo música e trabalhando e fazendo as minhas coisas. E essa sensação do vazio interno que você falou, que você já falou anteriormente. O que é uma receita global caseira para a gente evitar isso, para a gente sair disso, sem ser uma consulta médica com o nosso psiquiatra? Na verdade, Biscola, o que acontece? Toda situação disruptiva, que é a situação traumática, ela exige da gente mecanismos de adaptação a uma nova realidade. E dentro desses mecanismos de adaptação, claro, estamos todos dentro da quarentena, você tentar manter o mais próximo possível da normalidade as suas rotinas. Então, por exemplo, trabalhar na medida do possível, fazer uma atividade física dentro da sua casa, criar uma tarefa específica que possa te dar um senso de propósito. Quer dizer, a ideia do vazio mental é a ideia do tédio, né? A ideia de que eu estou no vácuo. Então, nós estamos restritos, mas nós não estamos no vácuo. Então, dentro dessa situação temporária que nós estamos vivendo, quanto melhor você se adaptar a esta restrição de liberdade, e quanto mais você puder manter as suas atividades ordinárias dentro de uma certa normalidade, são mecanismos muito interessantes de combater o vazio. Então, mesmo entretenimento, filme, livro, ou, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Fazer uma live, fazer uma reunião em que a gente possa fazer uma coisa tão valiosa como essa. Enfim, você criar mecanismos para tentar, dentro da restrição de liberdade, não transformar a restrição em vazio. Este é o ponto. Não transformar a restrição em vazio. Restrição é restrição. Mas nós podemos fazer várias coisas dentro deste novo cenário, né? E eu exaltei aqui a ciência como uma pedra muito importante nesse momento. Eu queria exaltar também a tecnologia, né? O valor da tecnologia que nos permite estar numa situação dessa como a gente está hoje aqui. Deixa eu só comentar também, Rezende, aproveitando. Liz, muito rapidamente, tá, Liz? Tá. Eu passei por algumas experiências, e eu quero, não é nem fazer pergunta, e sim dar algumas declarações. A questão do coronavírus, vocês mesmos sabem, no grupo, eu coloquei, era na metade de janeiro já sobre ele. Hoje eu estou numa startup chamada Vortex, foi de lá que eu conheci o Francis. O Francis é um dos médicos da Vortex. A gente trabalha com BI na área médica. Então eu estou tendo dados e informações muito grandes com isso e eu sou um dos que fica gerenciando essa parte de informações. Eu vou falar para vocês que eu entrei em lockdown, fechando meu cérebro há 30 dias atrás já, porque eu estou consumindo informação de corona desde o meio de janeiro. Foi quando eu informei para vocês que, olha, esse treco vai pegar no Brasil, vai pegar muito feio. Na época, chamaram eu e o Denis de sensacionalistas, terroristas, etc. Mas é que, assim, eu estava vendo números, simplesmente números e fatos. Exatamente há 30 dias atrás, eu e a minha esposa, a gente começou a fazer meditação. A gente fez um curso há muitos anos atrás, por uma coincidência, a gente cruzou com essa pessoa que a gente fez o curso via Instagram, e todas as noites, aliás, eu mantive uma rotina, que é o que você acabou de falar,
de horário de acordar, horário de dormir e outras rotinas que eu creio que seja saudável. Como eu trabalho sempre home office, para mim não alterou em nada, exceto que de vez em quando eu saía para fazer alguns clientes, hoje eu não saio mais. Mas o que eu mudei nesses últimos 30 dias que nem jornal eu não tenho assistido? Eu estou fazendo meditação. Eu não sei se para cada um é uma forma, mas para mim me trouxe uma centralização. Para minha esposa, que ela estava num grau de ansiedade altíssimo, eu senti também que para ela trouxe uma centralização, ela está muito mais calma, aquela questão de atrito entre os dois corpos aqui dentro de casa também deu uma extrema diminuída, foi uma coisa muito saudável para a gente. Então, assim, quem não conhece ou quem pode, façam, porque para mim surtiu muito efeito. Você traz um centro de você estar com você mesmo dentro da sua mente, justamente trazendo para o lóbulo frontal todos os pensamentos, etc., saindo do reptiliano, né, e trazendo para o frontal, é muito importante. Isso. E vale a pena, Lins, muito legal o que você falou, inclusive as técnicas de meditação, elas não são só hábitos, já há evidências científicas dos benefícios para regularização da atividade cerebral, para equilíbrio do metabolismo. Então, tem várias evidências mostrando a importância da meditação para a saúde geral e para a saúde mental. Inclusive, uma das técnicas muito utilizadas é o mindfulness, né? Que é essa conscientização, essa autorregulação. Então, acho que foi muito oportuna a lembrança aí da meditação. Valeu. Uma coisa muito interessante, que assim, eu acompanho via Instagram. Exatamente há 30 dias atrás, tinham por volta de 200 pessoas só acompanhando. Quem não conhece é o Tadashi Kadomoto, depois até coloco lá no grupo do CPUR. Eu faço todos os dias às 6 da manhã e às 8 horas da noite. Inclusive tendo rotinas para você fazer meditação, etc. Que eu acho extremamente importante. E o que é interessante é que agora, na parte da manhã, 6 horas da manhã, ele está batendo por volta de 4.500 pessoas, fazendo meditação às 6 horas da manhã, e à noite batendo 9.500 pessoas. E assim, além disso tudo, é um poder energético das pessoas sempre pensando num planeta saudável muito importante, muito legal. Valeu, Lins. Eu queria fazer aqui, o Beyond ele acabou caindo por alguma razão, ele não deu continuidade aqui na nossa conversa, mas eu queria então encerrar em nome dele, primeiro porque ele ter tido a ousadia e a iniciativa de fazer esse encontro com a gente, foi muito legal. A gente está em 34 pessoas, eu espero que a gente possa repetir isso mais vezes lá na frente. A gente tem muitos profissionais aqui de diferentes formações, que acho que valeria a pena a gente trocar ideias e figurinhas, enfim, a gente continuar se ajudando. Queria fazer alguns agradecimentos, além do Beyond, da professora que nos colocou essa oportunidade de usar todo o sistema, a professora Cristina. Muito obrigado mais uma vez por todo o apoio da universidade aí nos Estados Unidos. E também para o Dr. Francis, que teve de sair mais cedo, ao Rezende também. Rezende, você sempre foi uma pessoa extremamente gentil no trato eu lembro de algumas passagens que a gente teve, não fizemos a mesma, eu fiz um serviço, fez uma arma de cavalaria, a gente não teve tanto contato, mas sempre que tivemos, você sempre foi um cara muito gentil, e vejo aí tua trajetória de muito sucesso. É um prazer e uma honra para a gente saber que tem um cara do teu quilate aqui no nosso grupo. Então, assim, muitíssimo obrigado para você. E como, se vocês quiserem, Rezende e professora Cristina fazerem o encerramento, eu passo a palavra e a gente se despede. Então, foram mais de 2 horas e 40 de conversa, acho que foi muito bom para todo mundo. E eu me sinto extremamente orgulhoso de fazer parte desse grupo e de ter amigos como vocês. Bom, Kubier, eu queria primeiro dizer que o privilégio aqui é todo meu, né? A oportunidade que vocês me deram. Então, o agradecimento não é de vocês para mim, é eu que agradeço vocês, porque é um verdadeiro privilégio não só estar com vocês, resgatar essa memória e a nossa amizade daquele tempo,
mas também poder ajudar vocês com algumas ideias que possam ser úteis no dia a dia, poder contribuir com todas essas questões. E eu entendi esse momento aqui como um grande privilégio. Eu me emocionei quase que o tempo todo aqui, eu estava bastante sensibilizado de ver aí todo o pessoal que eu conheci. Me lembro das nossas conversas, às vezes na cantina do Caçapa, e não preciso dizer da sua elegância também. A gente conversava, às vezes, tomando crush. Naquela época tinha crush na cantina do Caçapa. Mas, de qualquer maneira... Não entrega, pô. De qualquer maneira, eu deixo um abraço aqui a todos. Meu muito obrigado a todos. Meu privilégio de ter participado. Contem comigo se precisarem de situações futuras. Deixo aqui um agradecimento todo especial à Cristina, que nos cedeu esse espaço lá de Washington. Muito obrigado a você, Cristina. Ao Biondo, ao Biscola, enfim. Eu vou me despedir agradecendo a todos pela oportunidade, pelo privilégio e torcendo para que a gente possa estar em breve juntos, não só aqui pelo Zoom, mas quem sabe comemorando e dando um abraço apertado em cada um de vocês. Tá bom? Obrigado, Rezende. Para me desligar aqui de vocês. Valeu. Tá, Cristina, eu passo... Obrigado, Rezende. Grande abraço a todos. Cristina, eu passo a palavra para você, então tenho o privilégio de encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Tá, primeiro termo, assim, a mulher na liderança é muito difícil. Quando o Biondo falou, vai ter um monte de homem falando, eu falei, eu vou embora pro jardim. De repente, falei, não vou embora para jardim nenhum, nós estamos todos juntos aqui, nossa, que isso, que coisa mais linda. Eu até achava, daqui a pouco eu vou chorar, se vocês continuarem, eu vou começar a chorar aqui, Justamente assim, eu me sinto privilegiada de passar hoje, no dia, aqui não é feriado, mas uma mudança muito grande na minha vida também. Dr. Rezende, todos os médicos, todos vocês tocaram meu momento agora, responderam muitas dúvidas que eu tinha. Assim, eu me sinto especial, privilegiada de estar aqui. Se vocês são irmãos, ganharam uma irmã, as famílias juntas, também representando todas as famílias, vendo as famílias juntas aparecerem os filhos. Aí eu falei, nossa, isso é além... Eu me sinto... É um privilégio de estar aqui. E o fato da universidade é somente, assim, nós precisamos... Isso que eu sinto também, nós estamos vulneráveis e até um Zoom, né, que é invadido por outras pessoas. Isso é a única coisa que eu pude providenciar, um lugar seguro. Por ser a professora da universidade, eles nos dão essas seguranças para poder dar aulas, né, para os estudantes. Foi além disso, foi além do mundo. Nós, assim, é um privilégio. Eu que agradeço de estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E eu vou me permitir, doutora Cristina, já que você faz parte já do nosso grupo como uma irmã, então vou lhe chamar de Cristina e vou me permitir convidar todos os nossos irmãos aqui para uma salva de palmas que é merecida a você. Boa. Abre o microfone aí. Abre para todos, Kuber. Oi. Abre o microfone para todos, por favor. Abri. Mas não dá para todos bater palma ao mesmo tempo, né? Vamos lá, então vamos de novo. Todo mundo. Pelo menos vai fazer fazer barulho para todo mundo. Vai parecer que tá batendo palma. Passo a palavra para o Biondo. Eu não bateu palma, que eu estava olhando aqui, o Caio estava só acochambrando, né, Caio? Biondo voltou. Biondo conseguiu voltar, então. Tá dormindo. O Caio estava só acochambrando. Estava no meio da tropa, né, Caio? Eu estava aqui bem feliz. Pessoal, vamos aproveitar e cantar um parabéns aí pro Caio, pô. Exatamente. O aniversário dele aí, vamos cantar um parabéns aí. Parabéns aí, cara. Essa data. Isso aí, Caio. Querida, muitas felicidades. Parabéns pra você. Viva o Caio.
Obrigado. Não caiu nada. Não caiu nada. Tudo. Como é que é? É pique. É pique. É uma porção de Rola. Tem mulher, não é CPR, não, calma aí. Parece que não, mas essa situação ela faz toda a diferença neste momento, né? Eu estou sentindo agora o que minha mãe sentiu há um mês atrás, que foi o aniversário dela, os dois lados do apartamento. E para falar com ela, a velha ficou muito feliz, né? E primeira vez que eu passo o aniversário fechado dentro de casa, sem abraço, sem nada. Poder receber isso de vocês sem falar nada. Há 30 anos aí, aguentando vocês aí foi. Agora eu estou valorizando esse tempo. Boa, garoto. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos. Você está no meio da gente, Caião. Parabéns, Biondo, doutora Cristina, aí pelo esforço de vocês aí nessa briga com a pandemia, né? E essa iniciativa para a gente para poder dar os esclarecimentos. Biondo e Biscola, nossa mais nova irmã, acho que merece uma camisa da turma. Né? Vocês que fazem, o problema é o preço para mandar agora, que não tem como mandar para Seattle. Então, foi bom, Anderline, foi excelente. Já tinha sido ideia do CUBR. Eu acho que vale a pena encaixar no preço nosso mais 2 camisas, uma para a Cristina e outra para o Francis, para o Dr. Francis. O Dr. Rezende já tem. Eu acho que a gente tem que ir para frente, mas eu acho que tem que rachar. Eu falei lá ao CUBR rachar nós dois, mas eu acho que tem que dividir aí. E essa irmandade só cresce, ela nunca diminui. Então, pessoal... Pessoal, foi tudo muito Zancopé aqui. Zancopé. Bom japonês. Deixa eu falar aqui rapidinho. O meu filho mora no Oregon, né? E assim que ele voltar para os Estados Unidos, quem sabe ele pode levar a camiseta lá se for preciso, tá? Já vamos frete grátis, beleza. Muito bom. Valeu, Zancopé, obrigado. Encerra aí, Biscola. Oi. Encerra você aí, você que é o nosso líder. Não sou líder, não. Sou irmão de todo mundo. Eu brinco com o pessoal que eu falo que eu sou o Silvio Santos, eu sou o rosto que aparece. Mas o trabalho sempre parte de todo mundo. E eu agradeço, eu fiquei muito feliz. Um momento muito especial, muito instrutivo, tá? Eu gostei demais. E assim, tem que agradecer a iniciativa do Biondo e do Rezende. Eles só me procuraram para ajudar a divulgar, e em divulgar eu sou bom. Aí a gente fez junto. A turma 87 nunca morre, a turma Monte Castelo vai ser sempre lembrada. Obrigado a todos. Biscola, você não esqueceu de nada, não, Biscola? Parabéns a todos vocês. Pode ficar à vontade. Biscola, não esqueceu de nada, não, Biscola? O que, o Dali Porco? Não, vai Corinthians! Não, obrigado. Dali Porco, que vai Corinthians aqui não tem, não. Palmeiras não tem mundial! Olá, queridos. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos aí. Tudo de bom. Obrigado, Valeu, muito bom. Obrigado para vocês aí. Um abraço. Obrigado. Todos vocês, meus irmãos. Sensacional. Obrigado. Boa noite. Bom, hein? Valeu, Biscola. Valeu, Nóbrega. Parabéns, Biscola. Parabéns. Tchau, Caio. Um abraço. Adeline, abraço grande, Adeline. Tchau, doutora. Você também para todos aí, Zancopé. Abraço grande. Caiu, beijão, hein? Valeu. Turma aí. Valeu minha reclamação, hein, no grupo, hein? Show de bola, viu? Quando quiser, está aberto. Zancopé, pois Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Excelente. Cristina, nós vamos conhecer o jardim da senhora. A senhora falou tanto do jardim que deu vontade de conhecer. Cristina, olá. A minha esposa estava assistindo e ela falou mesmo. Me ajuda, por favor, venha. Estou cansada de cortar grama. A minha esposa. Coloquei uma foto do Dr. Francis lá no grupo, viu? Ah, legal, legal. Um abraço grande a vocês, tá, meu irmão? Eu vi que a Mara tá com você, né, Biscola?
Sim, Agradecemos o Biondo, foi o Biondo que teve essa iniciativa também. Foi muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, doutor. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço, até a próxima. Boa noite a todos aí. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.